Assim que a gente começa a olhar para um problema, as coisas começam a melhorar. Parece meio mágico. A gente não fez nada, mas as coisas já estão melhores. Mas assim que a gente deixa de olhar, deixa de dar atenção, as pessoas também deixam de dar atenção. E aquele problema que aparentemente tinha sido resolvido volta a se tornar um problema. Então, como garantir que a gente vai manter as melhorias desenvolvidas e implementadas? E não vai ficar enxugando gelo, né? Não vai ficar ali sempre dando voltas e voltas com problemas crônicos e recorrentes. Então, para isso, vale a pena a gente retomar os desafios das fases do DMAIC. Quando a gente olha para a fase de definir, o principal desafio vai ser saber o que a gente quer melhorar. Então, as definições. Existem vários problemas, existem várias frentes possíveis de trabalho, mas qual que a gente vai restringir? Vai ser essa fatia do fluxo? Vai ser um fluxo inteiro? Aonde vai estar o nosso foco de atenção? Na fase M, medir e mapear, o grande desafio vai ser entender como as coisas realmente se passam hoje. Não na nossa cabeça, não no escritório, mas aonde as coisas acontecem. Se é numa fábrica, na linha de produção. Se é num escritório, lá no departamento, no dia a dia, como as coisas estão agora. Na fase A, de analisar, o grande desafio vai ser separar o joio do trigo. Separar o que importa do que não importa. A gente vai ter uma série de problemas diagnosticados, levantados, uma série de desperdícios, como a gente viu na fase de análise e de diagnóstico, do medir e do mapear, mas agora a gente precisa separar, fatiar o nosso problema em problemas menores. Então, a gente vai focar no que importa para o nosso objetivo definido na fase D. Na fase I, de implementar, a gente vai olhar para como o grande desafio vai ser como motivar e engajar a nossa equipe. Como fazer com que as pessoas coloquem a mão na massa e executem as implementações propostas. Está aí um grande desafio, a gente viu lá nos eventos Kaizen. E agora, na fase C, que é a última no DMAIC, o nosso grande desafio, o desafio de muitas empresas, vai ser como responsabilizar as equipes. Como fazer com que os donos dos processos, de fato, sejam e atuem como donos dos processos. Senão, a gente não vai conseguir manter as melhorias propostas e implementadas. Então, hoje nós vamos falar sobre o controlar do DMAIC. Então, é muito bom te ter por aqui para mais um vídeo. Esse é um espaço para pessoas como você, que querem melhorar a sua gestão, que querem se destacar no seu ambiente profissional. Meu nome é Ronaldo Camargo, para quem não me conhece. Eu sou engenheiro, sou consultor de empresas há mais de 5 anos e eu trabalho justamente com melhoria de processos nas empresas. Então, eu vivo isso na prática todos os dias. Em que consiste a fase de controle do DMAIC? Basicamente, a gente está falando de 4 pilares. O primeiro deles é a respeito de padronização de processos. Quando as pessoas pensam em qualidade, elas geralmente associam com Sistema de Gestão da Qualidade, SGI, com ISO, e aí a gente naturalmente pensa em POPs, em ITs, RQs, políticas, acordos de desempenho, documentos de suporte, lista mestra, revisões, todo esse tipo de documentação padronizada. De fato, a fase de controlar busca que a gente padronize os nossos processos e as nossas atividades. Mas ela não para por aí. A gente também precisa olhar para o nosso sistema de medição de desempenho, os nossos indicadores, os nossos KPIs. Nas empresas aí, multinacionais é muito comum a gente ouvir falar de Key Performance Indicators. Mas a gente olha aqui para o cenário goiano, a gente olha para as pequenas e médias empresas e sempre costuma falar em indicadores. Se quiser chamar de KPIs também, fique à vontade. A gente também precisa olhar, além da padronização dos processos e dos indicadores, a gente precisa olhar para as auditorias internas. Auditorias que a gente gosta de chamar de sustentabilidade. Porque quando a gente fala em auditoria, geralmente a gente está interessado em ir bem na auditoria, a gente está interessado em passar numa ISO, em certificar a empresa ou recertificar ou manter algum selo de qualidade. Quando a gente pensa em auditoria interna, não, a gente tem um auditor,
da própria empresa que vai olhar para os nossos processos com o objetivo de diagnosticar como eles estão hoje, comparando com o modelo ideal, mas também de gerar planos de ação, gerar melhorias e etc. Então, para fechar esses nossos pilares do controle, a gente precisa sempre divulgar os nossos resultados, não só dos indicadores, mas das auditorias de sustentabilidade. Então, agora vamos ver. Então, agora eu quero mostrar para vocês um pouco do. Então, agora a gente vai olhar cada um desses elementos, começando pela padronização dos processos. Bom, lembrando que a gente passou por todo o ciclo do D, do M, do A e do I. Então, agora realmente chegou o momento da gente sedimentar e documentar esses processos. A documentação dos processos, algumas vezes, é vista como um engessamento, né? Agora eu vou ter um jeito de fazer um padrão. Ah, meu Deus, então agora eu vou ficar engessado, agora os meus processos estão muito rígidos. Não é por aí. A ideia da documentação de processos é justamente a gente ter uma referência ideal para ser seguida. Essa referência ela não é fixa de hoje para sempre, mas é como a gente enxerga que hoje é o processo ideal. Então, a minha sugestão é a gente não ser muito detalhista nessa padronização dos processos, não precisa falar todas as etapas, entra aqui, clica lá, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, mas a gente precisa ter um norte. Por quê? Porque esse norte vai servir como uma base, como uma bússola. É a partir desse padrão de processos que as pessoas vão poder saber se estão fazendo certo ou não. A padronização ela vai justamente ser o inverso de um engessamento. A ideia de ter um padrão é que as pessoas não precisem ficar pensando todo momento em cada atividade. A gente deixa de fazer uma atividade artesanal para fazer uma atividade de uma produção em massa ou de uma produção, como a gente gosta de chamar, enxuta, mas é a partir da padronização. Então, o padrão, se ele não está adequado, é só revisar. Então, as revisões da qualidade andam sempre junto com a padronização, mas é importante que tenha um padrão bem estabelecido e, claro, validado com todos os envolvidos. Como que normalmente essa documentação está estruturada? A gente tem umas políticas. Então, as políticas são documentos grandes que vão abranger grandes áreas, como, por exemplo, compras, como financeiro, como produção. São grandes áreas. Marketing, atendimento ao cliente, enfim, as políticas são grandes e macro. Então, geralmente mas isso é pessoal, cada profissional da qualidade vai ter uma visão sobre isso. Eu gosto de políticas bem sucintas. Por exemplo, documentos de uma página que vão dar as diretrizes gerais do setor. Dentro das políticas, a gente vai ter documentos grandes, documentos mais robustos, que são os procedimentos operacionais padrão, os procedimentos, ou os POPs, como a gente gosta de chamar. Esses POPs já vão abranger um fluxo inteiro, um processo de compras. Se na política a gente está trabalhando com definições gerais, nos procedimentos a gente já abre um pouco mais esse processo. Quem solicita, quando solicita, quem cota, quantas cotações, aonde sobe as cotações, aonde registra, quem aprova as cotações, quais são as alçadas, enfim. Acho que ficou claro. Dentro dos procedimentos, a gente pode remeter a instruções de trabalho. Para fazer uma cotação no sistema, como faz? Tem uma instrução de trabalho. Não precisa descrever dentro do POP, senão o POP também vira um livro, né? A ideia é um POP ser aí, vamos colocar de 5 até 10 páginas. Mais ou menos isso aí já está bem grande, assim. Porque as pessoas tendem a não ler muito. Então, instruções de trabalho mais ou menos desse tamanho. Procedimentos operacionais padrão, até 10 páginas. Instruções de trabalho podem ser grandes, porque às vezes você tem vários passos no sistema para fazer alguma coisa. Às vezes você tem vários passos dentro de uma produção para fazer alguma atividade, para dar entrada no estoque, para guardar as coisas no estoque. Então, faz sentido você detalhar aqui mais na instrução de trabalho.
uma característica de ter esses documentos como se fossem cascas ou camadas é porque a gente não vai revisar a política muito frequente. O POP a gente já revisa um pouco mais frequente que as políticas, mas não tão frequente quanto instruções de trabalho, por exemplo. Instruções de trabalho tendem a ser mais revisadas do que procedimentos. E isso ajuda quando a gente só remete dentro de um procedimento uma instrução de trabalho. A gente não precisa revisar o POP inteiro, a gente só revisa a instrução de trabalho. Registros da qualidade, as RQs. RQs são todos os formulários. Por exemplo, aquele formulário muito comum de limpeza de banheiro. Ah, eu limpei o banheiro, eu fui responsável por limpar o banheiro, limpei nesse horário. Isso geralmente é uma RQ. Ou controle de temperatura de sala em almoxarifado, em estoque, é outra RQ. Formulários, de maneira geral, são documentos preenchidos e enviados. Um formulário de solicitação de uma contratação, formulário de solicitação de demissão, formulário de pedido de compra, enfim, são formulários. E documentos de suporte, são todos os tipos aí de documentos de suporte. Pode ser uma lista de documentos, pode ser uma lista mestra, pode ser uma planilha, pode ser, enfim, todo o tipo de documento de suporte. Aí é um balaio de gato mesmo. O importante é que a qualidade tenha o domínio de todos esses documentos e faça eles de uma forma padronizada. Como é a melhor forma de fazer isso? Cada qualidade, cada profissional dessa área vai precisar entender dentro da sua realidade o que faz sentido ou não. Então, isso aí está aberto. O que precisa é que os documentos entre si tenham um padrão. Quando a gente olha agora para medição de resultados, os indicadores que eu falei, ou os KPIs, a gente precisa conceber indicadores para o nosso fluxo. Lá na parte de definir, de medir e mapear, geralmente já saem alguns indicadores. Agora, nessa etapa de controle, é importante a gente definir algumas coisas para cada indicador que a gente tiver no nosso processo. A primeira delas é o motivo que aquele indicador existe. Qual é a finalidade? Para que ele serve? As pessoas precisam saber, precisam comprar a ideia de que aquele indicador serve para aquele motivo. Como ele é calculado? Essa forma de cálculo afeta muito. Então, muitas vezes, os indicadores não são utilizados no ambiente empresarial porque a forma de cálculo ela não remete ao processo real. Ela é muito genérica, ela é muito macro, ou pelo contrário, ela é muito específica e muito difícil de ser entendida. Então, a forma de cálculo é importante. A gente, definindo o motivo e a finalidade, a gente passa para calcular. Como a gente vai calcular? E aí, claro, a gente precisa entender qual vai ser a frequência de compilação desse número. Porque existem indicadores que vão ser compilados mensalmente. Por exemplo, uma DRE, um balanço, um demonstrativo de resultado da empresa. Isso geralmente é calculado mensal. Pode ser calculado semanal? Pode, mas a gente geralmente não consegue fazer isso operacionalmente. Agora, em alguns indicadores, como por exemplo, quantidade produzida, você consegue calcular. Valor em estoque, você consegue saber, você consegue calcular. Tempo para atendimento de uma solicitação de compras, você consegue calcular. É importante você definir essa frequência, quando vai ser compilado. E, na sequência, a gente precisa definir quem vai ser o responsável por compilar esse indicador. Essas definições parecem ser muito óbvias, né? Quando a gente olha, a gente fala, claro que a gente precisa saber como calcular. Claro que a gente precisa saber quando vai compilar. E muito importante saber quem vai compilar isso. Mas normalmente os indicadores ficam meio soltos nas empresas. Esse é um problema. Fazendo essas listinhas, você garante que as coisas vão ter donos. Uma vez definido tudo isso, a gente calcula esse número e entende qual é o resultado histórico de um tempo para a produção de um lote. São 2 dias? São 2 horas? São 30 minutos? Qual é o resultado histórico? E a partir do resultado histórico, a gente consegue vislumbrar qual a meta a gente gostaria que aquele indicador tivesse. É claro que isso pode vir lá do definido, pode vir como um indicador de cima para baixo no nosso projeto. Então,
foi definido que o tempo de produção precisa passar de 2 dias para 1 dia. Ok, já temos a meta. Mas é sempre importante passar por todos esses elementos. Como o último aspecto de cada indicador, a gente precisa pensar sempre em como a gente vai apresentar isso. Por quê? Porque a forma de apresentação é quem gera o engajamento e a motivação das pessoas. Geralmente, quando os indicadores são apresentados, as pessoas olham e falam: não, mas meu departamento não está assim tão ruim. Na verdade, a gente fez isso, fez aquilo outro, e só não refletiu no indicador ainda, mas vai vir, vai refletir. Então, nessas apresentações de resultados, é que está a cereja do bolo de todo o processo do DMAIC. Quem deve apresentar esse indicador? É importantíssimo. E com qual frequência ele vai ser apresentado? Geralmente, o profissional de melhoria de processos ou de qualidade, ele vai estar envolvido com todas essas etapas. E no começo, ele vai começar a mostrar os indicadores. Olha, estamos demorando tantos dias para produzir um lote, uma ordem de serviço. Mas com o tempo, é interessante que os próprios líderes das áreas, os gestores responsáveis, se responsabilizem, calculem, façam todo esse checklist aí e apresentem os números para a diretoria. Então, essa apresentação dos números é o que são as rotinas, os rituais da gestão, no final das contas, né? Então, cada indicador precisa ter um dono e cada indicador precisa que esse dono seja alguém que, de fato, se importa e que consegue melhorar ele. Então, se ele se importa, consegue melhorar, por que ele não vai apresentar isso para a diretoria, para o quadro de gestão? Então, vimos aí todos esses elementos das medições de resultado. Isso para cada indicador. E aí vem a minha pergunta. Faz sentido ter muitos indicadores num departamento? Não. Como a gente já viu na fase aí de implementar, ou mesmo naquele vídeo do plano de ação que eu vou colocar aqui no card. Não faz muito sentido termos muitos indicadores, porque as pessoas elas tendem a se desorientar quando a gente tem mais de 1, ou 2 ou 3 indicadores. Ideal sempre é ter 1 ou 2 indicadores graves, importantes, e a partir desses indicadores a gente pode desmembrar para vários outros. Lembrando que existem níveis das empresas, né? Então você vai ter um nível estratégico, onde a área vai apresentar indicadores que realmente afetam a estratégia da empresa. Um nível tático, o gestor vai apresentar para os outros gestores indicadores que afetam o seu departamento nesse nível tático, nesse nível hierárquico. E, claro, indicadores bem operacionais que vão afetar ali a operação do dia a dia, o resultado do dia a dia. Então, quantidade de solicitações atendidas pela área de compra. Esse é um indicador operacional, um indicador que tem a ver com a operação, ou tempo para aprovação de uma cotação. Enfim, aí cada fluxo vai ter os seus. É só importante a gente tomar o cuidado de não definir muitos indicadores no controle, porque a gente não vai conseguir compilar, a gente não vai conseguir mostrar esses indicadores para todo mundo e a gente não vai conseguir trabalhar ações dentro de um mês para afetar aqueles números. Então, reduza a quantidade de indicadores, esse é sempre um bom passo, e foque nos indicadores realmente importantes para o seu fluxo, como a gente viu ali nos desafios da fase de análise. Bom, agora as auditorias internas, né? Então, a gente viu padronização de processos, a gente viu indicadores e agora a gente vai olhar para as auditorias internas. Para cada fluxo implementado, a gente precisa definir algumas coisas. Quando a gente tem a padronização dos processos, a gente consegue saber quais são as obrigações daquele fluxo. Quais são as atividades que o responsável pelo fluxo precisa garantir que sejam feitas. Por exemplo, no processo de compras, geralmente a gente tem aí 3 cotações. Então, é um número de mercado, né? Você vai comprar alguma coisa, você cota em 3 lugares. Então, é uma obrigação do responsável por compras garantir que todas as compras tenham 3 cotações. Ponto. Quais são as outras obrigações? Cada fluxo vai ter as suas. É importante a gente conseguir listar elas. E como a gente vai listar? A partir dos processos padronizados. Qual que é o peso de cada obrigação?
Porque, às vezes, uma obrigação pode ter um peso muito grande no fluxo. Então, a gente pode dar um peso de 3. Uma segunda obrigação tem um peso razoável. A gente pode dar um peso de 2. E outra obrigação a gente pode dar um peso de 1. Então, o peso de cada obrigação vai servir como essa média ponderada, né? Se a gente tem 10 obrigações, cada uma vale 1, todas elas valem, cada uma vale 10% do resultado final da nota. Agora, se a gente tem 5 obrigações, uma delas vale 2 e as outras todas valem 1, aí a gente vai ter esse peso ponderado. Tá bom? O terceiro elemento das auditorias internas, ainda antes de fazer as auditorias, claro, é a gente ter a clareza de como é possível evidenciar que essas obrigações estão sendo cumpridas. Por exemplo, você pode pensar assim, eu tenho um processo de compras. Ronaldo falou que tem que ter 3 cotações. Você, quando for fazer a auditoria, vai olhar todas as compras do mês ou todas as compras da semana? Pode ser que isso não seja viável. Então, você precisa olhar 10 compras, 5 compras, 2 compras, 1 compra. Aí vai do feeling e da percepção do auditor de perceber qual que é o número representativo dentro daquele processo. Eu vou olhar 10 processos, nesse sentido, vou olhar lá no sistema e vou olhar no físico para ver se estão batendo. Então, essa forma de auditoria, essa evidência de auditoria, importantíssima. E aí você precisa definir, então, qual vai ser a frequência das auditorias. Pessoalmente, eu gosto de implementar auditorias para serem feitas mensalmente. Porque eu tenho outras obrigações nos meus clientes. Normalmente, eu não estou só fazendo auditorias internas. Então, eu gosto de fazer mensal. Existem clientes que têm os auditores internos e fazem isso semanal. Existem clientes que fazem quinzenal. Existem clientes que olham para o fluxo e entendem. Esse fluxo é muito problemático, eu vou fazer 2 vezes por semana, vou fazer todo dia. Enfim, aqui a gente precisa olhar para essa frequência de auditoria. O último aspecto das auditorias internas é como a gente vai converter essa análise do nosso processo, esse nosso diagnóstico, que no final das contas é a auditoria interna. A auditoria interna é um diagnóstico, em ações. Então, como vão ser gerados os planos de ação para as não conformidades encontradas? Tinha que ter 3 cotações, mas um processo só teve uma. Qual é o plano de ação específico para essa não conformidade? Eu vou registrar no sistema da qualidade como uma não conformidade, vou abrir uma ocorrência, vou pedir para o gestor fazer um plano de ação para mim e me apresentar esse plano de ação? Pode ser uma saída. Tem outras aí, aqui a gente precisa pensar e ser criativo. Como a gente vai divulgar essas não conformidades e como a gente vai vincular isso com a ação. Porque até então, a gente só estava na parte do diagnóstico. Agora, a gente quer que mude. Se a gente tem um padrão ideal para aquele processo, a gente precisa que esse padrão seja seguido. Se não dá para ser seguido, a gente precisa entender o que vai ser feito a respeito. Vai mudar o padrão ou vai mudar as pessoas ou vai mudar o processo? Alguma coisa precisa ser feita. Quando a gente olha em termos de frequência de auditorias, existem alguns números padrão, alguns números aí já consolidados no mercado. Então, a gente está olhando para o seguinte, de 0 a 50% de conformidade na auditoria, lembrando da ponderação pelos pesos, né? A gente costuma fazer 2 auditorias por semana. A gente está falando num fluxo classe E, ou seja, um fluxo novo, um fluxo que ou é um fluxo antigo que está muito ruim, ou é um fluxo novo que está sendo implementado agora. Ele ainda está um fluxo iniciante. De 51% a 75% de conformidade, é recomendado fazer pelo menos uma auditoria por semana, acompanhar esse fluxo semanalmente. De 75% a 85%, a gente já começa a olhar para esse fluxo, fazer as auditorias a cada 15 dias. De 85 para 90, já dá para a gente deixar ele um pouco mais solto e olhar uma vez por mês. E de 95 a 100%, a gente chama aí de uma classe A, auditoria a cada 2 meses. Porque se um fluxo a gente começa a auditar toda semana e ele sempre dá 95, 98, 100, 98, 99, a gente está mais ou menos perdendo tempo. A gente não está gerando ações porque os processos estão conformes. Então, a gente pode soltar um pouco mais a mão desse fluxo. Eu recomendo sempre começar por um mês
e a partir dos primeiros resultados, no segundo, terceiro mês, você já consegue nortear essa frequência de auditorias. Tá bom? Não vale a pena a gente ficar auditando sempre um fluxo que está muito bom. E também a gente não pode deixar de auditar ele. Como eu falei lá no começo desse vídeo do controlar, se a gente parar de olhar, a tendência é que o fluxo comece a entrar num 70%, o fluxo que era 100% vai para uns 70%, 50%, ele vai sendo abandonado. Então, não dá para a gente abandonar. Uma vez definido um padrão do processo, a gente precisa garantir que esse padrão vai ser seguido. Qual é a visão geral da qualidade, né? A gente pode começar essa roda por qualquer lugar, mas a gente falou ali da padronização dos processos. Para fazer a padronização, precisou ter os processos. Então, eu gosto de começar pelos processos. Começamos pelo processo. Segundo passo, POPs, IPs, números na verificação. Verificação vai entrar indicadores e vai entrar as rotinas de auditorias. A partir disso, a gente gera as não conformidades. Das não conformidades, é sempre importante fazer análise de causas raízes. O que aconteceu? E aí, claro, 5 porquês, né? Análise de Ishikawa. Tem várias formas e metodologias de fazer uma análise de causa raiz e uma análise de não conformidade. A partir dessa análise, claro, ação. Fez a ação, precisou revisar os processos? Revisa os processos. Melhora a padronização. Faz um padrão mais adequado para a empresa. Garante que esse padrão está vivo, está funcionando, ele é de fato o que é executado. E aí a gente tem a melhoria contínua. Essa melhoria contínua é um ciclo. A gente volta para os processos, melhora os padrões, faz as auditorias e segue nesse fluxo enquanto durar a vida da empresa. Tá bom? Então, com isso, a gente matou aí todas as fases do DMAIC. Essa parte do controlar, ela é muito crítica para a empresa. Ela é aonde a empresa consegue ver um valor de ter um profissional de melhoria de processos, uma consultoria, um profissional dedicado para isso. É importantíssimo a etapa de divulgar os resultados. E como eu falei, os padrões dos processos, eles não precisam ser vistos como uma coisa que engessa, né? A gente tem aí os padrões justamente para conseguir ir melhorando os padrões, ir melhorando a forma de fazer. Mas para isso a gente precisa ter essa rotina, tem que ser uma rotina mais ou menos sagrada, a gente precisa garantir que está sempre olhando, está sempre acompanhando, que a qualidade está sempre de olho, gerando não conformidades para serem tratadas internamente. Tá bom? Então, eu espero que essa sequência do DMAIC tenha ajudado vocês. Se ajudou, deixem algum comentário aqui, me mandem sugestões, eu fico aí à disposição de vocês e espero estar contribuindo com o que eu possa aí dentro dessa área que eu sou tão apaixonado, que eu gosto tanto. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.